Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O nosso último encontro da semana de 22. Hoje estaremos encerrando aí essa atividade, mas muito felizes com os resultados, com os comentários, os e-mails que eu tenho recebido e tenho repassado também aos nossos convidados. Então, sem mais delongas, né? Esqueci de me apresentar. Eu sou Fernanda Ricardo Campos, sou leitora brasileira aqui na Universidade de Buenos Aires. Trabalho junto à Cátedra Livre de Estudos Brasileiros na Faculdade de Filosofia e Letras da UBA, que está sob a coordenação da professora Pia Paganelli, e trabalhamos também junto ao setor educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. E hoje, para encerrar o nosso evento, nós vamos contar com a participação da leitora brasileira no Paraguai, a Ana Paula Freitas de Andrade. A Ana, além de uma grande amiga, grande companheira nesse leitorado, entramos no mesmo edital. Ela também é doutora em teoria literária pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da USP. Desenvolveu projetos de pós-doutorado na área de literatura brasileira com enfoque no modernismo, junto ao Instituto de Estudos Brasileiros, na mesma universidade. E a Ana, gente, ela tem várias atividades, dentre elas, uma das coordenadoras aí das unidades didáticas no Ministério de Relações Exteriores. Foi também, eu estou falando o currículo de todos bem resumido, mas só para vocês entenderem um pouquinho a importância do trabalho dela. E ela também foi uma das organizadoras do Conecta Leitores, um evento do leitorado que aconteceu no ano passado. E hoje a Ana vai falar para a gente, sua palestra é a Turba Futurista. Ela vai tratar de teses artísticas inovadoras advindas das vanguardas europeias que colaboraram na construção do ideário modernista, tendo como marco a Semana de 22. Então, sem mais delongas, Ana, o microfone é seu, seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, Fê. Eu já falei que eu vou deixar os agradecimentos para o final, então vamos partir para o assunto, né? Então, quando a gente pensa em turba futurista, é importante a gente lembrar do autor dessa expressão. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu pus tudo certinho. Estão vendo? Sim. O Menotti Delpicchia, que junto com o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, formou um núcleo, né? Formou o trio que impulsionou esse momento, o momento heróico do modernismo brasileiro, essa primeira fase do modernismo brasileiro. Né? Então, grosso modo, costuma-se dizer que o Menotti foi o divulgador, né? O Oswald de Andrade, o agitador, e o Mário, o mentor, né? Que olhava por todos e não deixava ninguém fazer muita loucura. E o Menotti, se a gente for pensar na trajetória dele como escritor, a gente percebe que já em 1917, com o lançamento do seu poema narrativo, né, o seu primeiro livro, o Juca Mulato, o Menotti caiu nas graças do público e de crítica. Né? O livro dele fez muito sucesso, e esse sucesso o alçou, vamos dizer assim, né? O pôs em evidência. Ele era bastante jovem, né? E o que aconteceu? Em 1919, ele foi convidado a chefiar a redação do Correio Paulistano. O Correio Paulistano
é um jornal, era, né, um jornal da grande imprensa, um dos maiores do país, se não me engano, acho que o terceiro com maior tiragem, e então era um cargo bastante importante, coisa que os outros modernistas nessa época ainda não tinham, né? Ora, e o Menotti soube aproveitar essa chance muito bem, né? Essa oportunidade muito bem. O Correio Paulistano, ele circulava principalmente na cidade de São Paulo, né? Mas tinha tiragem por todo o estado e também o país, mas o foco era São Paulo, né? De grande tiragem, e ele assume em 1919 e por volta de, no começo de 1920, né? Ele cria um pseudônimo, o pseudônimo se chama Hélios. Gente, eu só vou tentar mudar aqui, não consigo. Desculpa. Bom, ele cria o pseudônimo Hélios, um nome bastante sugestivo, né? O sol, o deus do sol, aquele que emana luz, que vem para iluminar, né? E com esse pseudônimo, na maior parte das vezes, no biênio entre 20 e 22, ele passa a fazer uma campanha polêmico-doutrinária pesada nas páginas do Correio, né? E é importante a gente ter em mente que a crônica do Menotti, ela aparecia ou na primeira ou na terceira página do jornal, né? Sempre com bastante destaque, e era também bastante lida. E nessas crônicas, ele costumava se intitular, né, além do Hélios, que vem iluminar, como o arauto do modernismo e o Gedeão da turba futurista de São Paulo, e vários outros nomes sugestivos. Para a gente entender um pouquinho do contexto dessa época, a gente precisa voltar para 1909, né, quando o Manifesto Futurista do Filippo Tommaso Marinetti foi lançado. Primeiro, ele foi publicado, pouca gente sabe disso, né, mas primeiro ele foi publicado na Itália, na Gazzetta dell'Emilia, e é um jornal bolonhês, um dos mais importantes à época, porém não repercutiu, né? Alguns dizem que é porque há poucas semanas havia tido um terremoto no sul da Itália, na cidade de Messina, e os jornais estavam todos bastante envolvidos com esse acontecimento, né, com essa tragédia, e o manifesto ficou em segundo plano, terceiro ou quarto plano, enfim, não repercutiu, né? O Marinetti, como ele era de uma classe bastante abastada, morava em Paris, né? 15 dias depois, ele publica no Le Figaro, e o Manifesto Futurista, então, repercute, né? Aí sim ele ganha uma abrangência e uma expressão, e passa a circular nas rodas de intelectuais, né? Fazendo, por onde ele passou, ele causou barulho, fez um grande rebuliço. E é legal a gente também perceber que o Manifesto Futurista, essa primeira manifestação futurista, não trazia, assim, vamos dizer, técnicas de composição, como lidar com a escritura moderna ou futurista, mas sim trabalhava com conceitos, né, com os conceitos que fundamentavam a proposta da escola futurista. Então, o que eles pregavam? A violência, a destruição, né, dos padrões ideológicos e estéticos vigentes, e tinham identificação plena com o conceito do progresso industrial, a máquina, né, a fumaça, o aço,
a velocidade. Eles cantam o amor ao perigo e incitam a rebelião. E vários de vocês devem conhecer, né, uma das proposições mais famosas do Futuristas é que queremos destruir os museus, as bibliotecas e as academias. Então, isso era uma coisa bastante forte, né? Ainda mais num país como, ou melhor, num continente como a Europa, né? Assim como o professor João César bem lembrou, essa era uma proposição que causava bastante impressão no continente europeu, no mundo antigo, certo? Mas na América ela era um pouco deslocada, vamos dizer assim, né? No Brasil, uma primeira tradução do Manifesto Futurista logo apareceu, tá? Ela aconteceu em dezembro de 1909, no Jornal de Notícia da Bahia, mas, curiosamente, ela passou desapercebida, né? Aí eu não sei se curiosamente ou fatidicamente, porque realmente estava deslocado do eixo Rio-São Paulo, né? E não encontrou uma repercussão, né? A polêmica futurista mesmo começaria a tomar corpo anos depois, sobretudo na imprensa paulistana. Deixa eu mudar aqui. Antes de 1920, a gente já tem um lastro do futurismo, né? Em 1911, gente, eu estou em crise aqui porque eu não consigo ver ninguém. Eu apertei o negocinho aqui, agora não. Estou no escuro. Fê? Oi, Ana, tá tranquilo aí? Não estou, eu queria ver as pessoas. Ah, você está compartilhando, você não consegue ver, né? Mas nós estamos aqui, não se preocupe. Tá, não me preocupo. Então, em 1911, o Oswald de Andrade vai para a Europa, né, para Paris, e lá ele toma conhecimento do Manifesto Futurista, que já continuava repercutindo, né, e nas rodas intelectuais e dos artistas. E um pouco antes de ir, o Oswald de Andrade ele tinha fundado um jornal literário, né, um folhetim literário chamado O Pirralho, que caiu também nas graças dos leitores, e nesses leitores a gente sempre vai pensar nos intelectuais e na elite cafeeira ilustrada, né? Óbvio que não era um jornal de circulação pequena, tá? Mas que circulava nesse circo, nessas rodas, mas era muito esperado, todo mundo ficava esperando sair o pirralho, né? E então o Oswald de Andrade viajou para a Europa e quando ele voltou, meses depois, ele trouxe as novidades e o pirralho passou a ser uma espécie de balão de ensaio do modernismo, né? Os colunistas, os colaboradores começaram a experimentar os critérios, os conceitos, as práticas da escritura futurista. Tá? Ainda assim, sem muita organização, nem muita estrutura, mas começaram a se exercitar nessa prática. O primeiro colaborador que anunciou o futurismo foi o João Bananeri, né? O João Bananeri é uma figura muito interessante, tá? Que ele, não sei se alguém já ouviu falar dele, não é muito conhecido, né? Ele é um autor-personagem que o Alexandre, na verdade, o Oswald tinha criado um personagem autor macarrônico, e quando ele foi viajar, ele passou essa coluna macarrônica para o Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, que criou o João Bananeri, e o João Bananeri, ele mistura
eu estou falando macarrônica, né, porque a linguagem literária ou a linguagem jornalística que ele cria é uma mistura do português com o italiano, né? Tem a ver com o que se ouvia nas ruas de determinados bairros de colonização italiana, colonização, desculpa, né, não é esse termo, mas para onde as colônias italianas que se estabeleceram na cidade de São Paulo, onde elas se fixaram, né? Bairros como Moca, Brás, Bexiga, Barra Funda e imediações. Então, era essa língua misturada, né? Macarrônica a gente fala porque mistura o português e o italiano, que se ouvia nas ruas. E o João Bananeri escrevia nessa língua. Então, ele é o primeiro a falar do futurismo, e como isso já foi em 1912, o Marinetti já tinha lançado o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, lançando as proposições das palavras e liberdade e da imaginação sem amarras, e que o João Bananeri é o primeiro a dar uma receita de como escrever um poema no estilo futurista. O verso livre, a destruição da sintaxe, a abolição de adjetivos e advérbios, sem pontuação, e o uso de onomatopeias urbanas, né? O som do trem, o som do avião, a buzina, coisas desse tipo. Então, eu vou botar aqui para vocês escutarem, poucos dias depois, acho que foi em outubro de 12, o Bananeri, ele publica o primeiro soneto futuriste. Eu vou botar, Fer, se não estiver ouvindo, você me avisa? Aviso. E é escrito assim mesmo, tá, gente? Soneto futuriste. Tenho verdadeira paixão por seus cabelos cor de banana. E por seus occhi, igual os lampião lá da igreja de Sant'Anna. É mesmo uma perdiçosa brunita italiana, que faz lembrar os canhão da guerra tripolitana. Tem os pés pequenininhos, iguais dos passarinhos que estão voando no mato. E em golpa da cara dela tem uma pinta amarela igual a de um carrapato. Então, o João Bananeri, que era um autor, vamos dizer assim, marginalizado, né, porque não trabalhava uma linguagem convencional, nem era levado a sério, era uma espécie assim, de jornalista bobo da corte, né, mas é justamente o bobo da corte, aquele que tem uma liberdade maior para dizer as verdades, para fazer uma crítica mais ferina, e ele era assim mesmo, né? Ele é o primeiro a dar uma receita de um poema futurista, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bastante importante que a maioria das pessoas releva, né? Aí, o que aconteceu? Um outro lastro, né, dessa ebulição do futurismo que foi se desenrolando até a gente chegar na semana, aconteceu com a primeira exposição da Anita Malfatti em São Paulo, recém-chegada da Europa, em que ela apresentou obras impressionistas e cubistas. Deixa eu mostrar aqui o slide para vocês. Ora, infelizmente, essa exposição da Anita não foi muito bem recebida, para além daqueles que já simpatizavam. Não, as imagens... tá, elas estão chegando. Elas estão chegando, não sei se... Será que estão indo ou pararam? Está bem lento, mas está chegando. Elas estão sobrepostas. Mas elas vão se ajeitar. Então tá bom. Tá? E, além dos simpatizantes, dos jovens que já tinham uma intuição para promover uma mudança pela arte nova no país,
a exposição foi bastante mal recebida, né? E o pivô, vamos dizer assim, dessa crítica ferina foi o senhor Monteiro Lobato, né? Como representante da ala conservadora, ele escreveu ele já era um autor famoso, difundido, muito bem relacionado, né? Ele escreveu uma resenha que ficou mais conhecida pela sua frase mais contundente do que pelo título, né? Paranoia ou mistificação? Era a pergunta que ele colocava em relação às obras que a Anita estava expondo, né? E ele desqualificou cruelmente o trabalho da jovem pintora. E todos sabem que foi um marco na vida da Anita, né? Foi um trauma, na verdade, na vida dela, que a fez se recolher bastante, né? Ora, já o Mário de Andrade, sobre a mesma exposição, viu o evento como um elemento revelador, que abriu portas para a arte nova no Brasil. Em 1942, quando ele faz um discurso no Ministério das Relações Exteriores, em comemoração aos 20 anos da Semana de Arte Moderna, ele faz a seguinte declaração: parece um absurdo, mas aqueles quadros foram uma revelação. Ilhados na enchente de escândalo, olha só, né? A enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, A Estudante Russa e A Mulher de Cabelos Verdes. Então, o Mário definiu muito bem a exposição da Anita como um estopim, né? Como um marco dessa manifestação que vinha vindo e não tinha quem abrecasse, né? Ana, os quadros não chegaram no lugar. Eita! Agora estão chegando. É porque eu mudo de tela para ver o roteiro, olha só. Então, olha lá, O Homem Amarelo, A Estudante Russa e A Mulher de Cabelos Verdes. O Menotti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti e, a princípio, Guilherme de Almeida, formaram o Grupo dos Cinco, o famoso, célebre Grupo dos Cinco, mas tão famoso quanto versátil, porque depois, já em 1922, a gente vê, por exemplo, nessa ilustração da Anita Malfatti, que já não temos o Guilherme de Almeida, né, mas temos aqui a Tarsila do Amaral, ao piano com o Mário de Andrade, o Oswald dormindo, o Menotti pensando na vida e a Anita relaxando. É bom a gente saber que o ambiente aqui, o cenário, é a famosa garçonnière que o Oswald de Andrade mantinha para as travessuras dos modernistas, né? Era ali que eles se reuniam, faziam seus saraus, encontravam suas namoradas e namorados, e aí por diante, né? Ora, esse grupo passa a divulgar ideias, autores e obras do futurismo italiano, com a intenção explícita de agitar o cenário artístico brasileiro e romper com a ordem estética ideológica vigente, escandalizar a academia. Essa era a palavra de ordem, né? Aos poucos, o grupo vai angariando simpatizantes, como Vitor Brecheret, o escultor, de Cavalcante, Sérgio Millier, outros, mas também ele conquista muitos opositores, principalmente dentre escritores, poetas parnasianos e os críticos literários tradicionalistas. De certa forma que, então, se formaram 2 campos, né, 2 grupos, e o grupo tradicionalista rotulou pejorativamente o grupo inovador de Os Futuristas de São Paulo,
E é bom a gente deixar bem claro que ser chamado de futurista nessa época era ser chamado de maluco, louco, pinel, completamente doido, né? Não era uma coisa pacífica, bonitinha, engraçada. Não, era um xingamento mesmo, né? E os modernistas, os jovens, aceitaram esse apelido justamente para atrair atenção, criar polêmica e se diferenciar dessa ala tradicionalista. Então, é como se os tradicionalistas tivessem mordido a isca, fizeram o que veio bem a calhar para os inovadores, que a gente agora vai passar a nomeá-los como o Menotti os nomeava. Ele importou macarronicamente as expressões passatistas, ele escrevia assim na coluna dele, né? E avant-guardistas. Então, ele criou esses dois campos, esses dois exércitos em campo de batalha. Então, nas crônicas do Menotti, que ele assinava como Hélios, a gente encontra essas pérolas aí, né? Os passatistas, eles eram mamutes literários que lidavam com velhos e râncidos moldes que causavam torcicolos parnasianos. O parnasianismo é considerado uma carcaça oca, né, apegado à tradição que morre de caduca e devia ir para o quarto de despejo que é o passado. Ou seja, o Brasil continuava colônia nas letras também. Já os avant-guardistas eram os iluminados, os profetas do novo verbo, cantores dos novos ritmos, belos e luminosos como os raios de sol alados, endiabrados e protervos futuristas de São Paulo, que vinham para arejar o tempo da arte de acordo com um novo senso de beleza sadio e forte. Né? Então, esse campo de batalha se fez nas páginas do Correio Paulistano, sob a organização, com a organização do Menotti Del Picchia, né? Com o pseudônimo Hélios. Agora, vocês imaginem, ele publicava diariamente, né? Todos os dias tinha a crônica do Menotti. Então, às vezes não tinha assunto e ele estava lá batendo no mesmo ferro. Ele noticia os projetos da nova geração, obras recém-lançadas, escritores novatos, traduz trechos das obras de Marinetti e outros futuristas, ataca sem dó nem piedade a literatura passatista e a crítica, a quem ele chama de aquela megera, defende inovações estéticas, liberdade de pensamento e de expressão, sempre fazendo muito barulho e usando de uma tática que aponta e condena aquilo que considera caduco, mas, ao mesmo tempo, não esclarece muito bem, nem organiza os novos critérios e operações estéticas, né? Ele disserta sobre conceitos socioculturais que, segundo ele, norteariam a nova praxis literária, replicando teses alinhadas com o fascismo, repletas de idolatria, da idolatria que ele nutria por Gabriele D'Annunzio, um escritor italiano que foi nada mais, nada menos do que o mentor e porta-voz literário do programa ideológico fascista, e ele nutria uma grande idolatria também por Benito Mussolini, Il Duce, e isso à luz do dia, certo? Por aí a gente já percebe que a controvérsia foi a tônica dessa propaganda, dessa ação polêmica doutrinária que o Menotti empreendeu no Correio Paulistano. A controvérsia, a contradição, a divergência, né? E isso se espelhava também nos leitores, porque na recepção dos temas futuristas,
não só os passatistas faziam objeções, mas também os vanguardistas tinham lá suas ressalvas em relação ao futurismo, como Mário de Andrade, que nunca poupou críticas aos postulados de Marinetti, né? E numa atitude ambivalente e aparentemente contraditória, o Menotti Del Picchia, nas suas crônicas, faz observações simultaneamente elogiosas e depreciativas do futurismo, né? Ele expressa, a um só tempo, aceitação e rejeição. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nessa crônica, Futurismo, de dezembro de 20, o futurismo, esse apocalíptico grito de guerra contra a rotina, não é tão feio como se pinta. Tudo que é belo, novo, forte, audacioso, cabe na boa e larga concepção de futurismo. Na mesma crônica, só ao ouvir o nome de Marinetti, sentia ânsias de estrangulamento e minhas mãos crispavam-se. Numa outra crônica, chamada Arte Nova, de 6 meses antes, ele classifica o futurismo como uma escola enigmática e doida, uma arte doentia que amanhã será apenas uma ridícula memória na história. Na mesma crônica, ele repete o jargão futurista: só estaciona o que morre. A vida é movimento, os museus são túmulos, a história é um epitáfio. E assim ele vai compondo um futurismo compósito, né? Ou seja, ele usa como grito de guerra para romper, para chamar atenção, para criar polêmica, e ao mesmo tempo, né, aquele ditado brasileiro, bate e assopra. Ele vai lá e dá uma sopradinha, né? Põe um paninho quente, dizendo que o futurismo não é tão feio quanto se pinta, para adaptá-lo à mentalidade brasileira, né, ao contexto nacional. Então, nessa mesma crônica de 1920, ele fala que há duas forças antagônicas que mantêm o equilíbrio social: o misoneísmo, que é conservador, e o filoneísmo, que é renovador. Então, ele brinca um pouco com esse jogo de forças, numa tentativa, talvez, de não se comprometer muito e não deixar que o seu discurso peque pela contradição, né? Aí a gente tem também, nessa propaganda futurista que ele faz, ele encena, simula a história dos bandeirantes, né? Uma triste história. Por quê? Olha só como aqui a gente já começa a perceber a visão, né, conservadora, bastante conservadora do Menotti. Os paulistas, renovando as façanhas dos seus maiores, reeditam no século da gasolina a epopeia das bandeiras. Anteontem partiu para o Rio a primeira bandeira futurista, com Mário Moraes de Andrade, Oswald, Armando Pamplona, foram ao Rio angariar simpatizantes para essa arte nova, né? Ainda não dá muito para chamar nem de futurismo, nem de modernismo, porque não é nem uma coisa nem outra. Está num limbo ainda. Ora, e ele se coloca como o Gedeão bíblico, né? Que aí ele faz uma analogia bem clara à guerra, né? Como se esses futuristas fossem soldados e a turba futurista estivesse se engrossando dia a dia em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ora, hoje em dia a gente tem uma leitura crítica bastante diferente do que foram as bandeiras, né? Expedições que adentraram o Brasil, houve muita chacina, morte, assalto, como se diz, quando se apropria das terras, né, apropriação de terras, e isso aqui está sendo lido como uma coisa gloriosa, né, uma conquista do colonizador.
Além disso, para contemporizar, né, para não deixar a coisa numa linguagem muito agressiva, ele criou também, o Menotti assumiu o tom professoral, né? Então, ele criou um mote, ele inventou um interlocutor chamado Crispim, que morava no interior de São Paulo e queria saber das novidades da capital. Então, ele lança aí uma série de cartas descrevendo esses artistas, né, esses escritores que estavam se lançando à época. Se a gente for observar aqui dos nomes que estão dentro dessa galeria, né, que o Menotti descreveu, temos Monteiro Lobato, Guilherme de Almeida, Martins Fontes, Léo Vaz, Oswald, Mário, José Lanes. Na verdade, nós temos 2 modernistas aqui, né? Os outros todos são muito mais ligados ao passadismo do que à arte nova, né? Então, ele fala que esses Júpiteres de paletó cintados trazem no crânio Minervas que assombrarão em breve o Brasil. Então, isso já nos leva a crer que essa crônica é de 1920, a semana ou algum evento de vulto estava já sendo, pelo menos, pretendido, né, por esse grupo de artistas, tá? Outra tática foi a tática do ataque mesmo. Então, o Menotti, ele simula uma guerra, né, contra a literatura passatista. Ele elege 2 vítimas, o Peri, do José de Alencar, e o Pobre do Sabiá, do Gonçalves Dias, e pede a morte, né? O Peri tem que ir para o museu, o passado, para ser uma figura intocada, que é o lugar dele, ele é o símbolo do passado. E o Sabiá, segundo o Menotti Del Pica, não representaria em nada a realidade brasileira, né? Ele seria uma das obras-primas que teria sido expoente máximo da cultura brasileira, mas que lhe dá ganas de atear incêndios e incinerar bibliotecas. Então, aqui ele está reproduzindo bem a postura futurista, né? E aí a semana vai chegando, vai se aproximando, e no dia 7 de fevereiro, o Menotti faz o primeiro anúncio da semana. Tá? Então, será uma semana histórica na vida literária do país, à sua frente, nomes consagrados, mentira, né? Aplaudidos, eram grande maioria desconhecida, né? Aplaudidos foram todos vaiados, né? A Semana de Arte Moderna, 3 noitadas literárias, musicais, exposição, papapá, aquilo que São Paulo possui de mais culto, de mais sensacional, no teatro máximo da cidade, sob os auspícios da elite paulistana. Então, aqui tem uma marca forte, né? O regionalismo marcante de São Paulo e a elite como patrocinadora e como público, né? Então, se trata de um evento, vamos dizer assim, bastante desconectado do contexto, da realidade brasileira, de um certo lado, tá? Três crônicas o Menotti publicou sobre a semana, né? Foram 3 noitadas. Então, a primeira ele chamou de O Combate, a segunda batalha, a terceira, a vitória. Só pelos títulos a gente já percebe o belicismo, né? A evocação da guerra que está presente aqui. Então, tem um extrato futurista, um substrato futurista bastante influente ainda, né? Aí, aqui eu quero chamar a atenção para essa última declaração o Menotti, ele foi, como o Hélios, o orador da segunda noite,
né? E foi considerado um dos discursos mais importantes, porque ele já era um autor consagrado, tal, né? Então, quando ele diz aqui, como o professor João César bem lembrou, né, que no Brasil não há razão lógica e social para o futurismo ortodoxo, porque o prestígio do seu passado não é de molde a tolher a liberdade da sua maneira de ser futura. Então, ele está dizendo algo do tipo que não faz sentido cumprir ou levar o futurismo, encarar o futurismo de uma maneira ortodoxa no Brasil. Mas ele parece que se esqueceu que ele botou fogo no Sabiá e no Peri do José de Alencar, né? Poucos meses antes. E assim o Menotti vai lidando com as coisas, né? Deixa eu só me localizar aqui um minutinho, gente. Certo. Dias depois, então o evento passou, teve muita vaia, muita gente cacarejando na plateia, atirando batatas nos artistas, né? Mesmo assim, eles não se deram por vencidos e consideraram que haviam triunfado, porque deixaram a ideia germinando. Dias depois, então, 23 de fevereiro de 22, o Mário de Andrade manda uma carta para o Menotti Delpicchia, que o Menotti publica. Então, eu separei alguns trechinhos aqui, né? Realmente, amigo, outro meio não havia de conseguirmos a celebridade. Somos todos os pseudo-futuristas, somos burríssimos, idiotas, ignorantíssimos. Compreendes que com todas estas qualidades só havia um meio de alcançar celebridade: fabricar o carnaval da Semana de Arte Moderna e deixar que os araras falassem. Aqui os araras é alguma coisa como os idiotas, os bobões, os tolos, né? Gritaram, insultaram-nos, vaiaram-nos. Estamos célebres, enfim, teremos nossos nomes eternizados nos jornais e na história da arte brasileira. Então, essa carta ela também não é muito divulgada, ela não é muito conhecida, mas eu acho ela bastante representativa, né? Mostra um outro lado e, ao mesmo tempo, também ela marca todo um percurso que veio sendo levado pelos modernistas, né? Ora, depois da Semana de Arte Moderna, o caminho dos vanguardistas se bifurca, se ramifica, cada um para o seu lado, né? Nessa vivência do futurismo, cada um deles exercitou diferentes níveis de consciência e, consequentemente, suas práticas artísticas tomaram rumos diferentes. Na trajetória modernista do Menotti Delpicchia, a contradição e a ambiguidade sempre se estabeleceram como chaves de leitura. No plano estético, tal como notou Mário de Andrade, o discurso de Menotti comporta aspectos conflitantes. O cronista usa a expressão consagrada do seu tempo, de uma verborragia altissonante e uma eloquência intensa, num estilo brilhante, sonoro, para atacar o passadismo, né? E com a mesma naturalidade, nesse mesmo tom, ele defende a proposta futurista de linguagem concisa, discurso enxuto, construções arrojadas. Então, é uma contradição que vem à tona. Quem lê um texto de Menotti se depara com isso, né? Agora, o Eduardo Subirats, ele nos explica que esse aspecto, ele não é novidade nessa época, né? Ele é uma marca, ao contrário, ele é uma marca desse tempo, né? Que essa contradição, ela reside na essência da própria vanguarda, que em si encerra conteúdos ambíguos e contraditórios, porque, a um só tempo, ela se identifica com os conceitos de progresso, liberdade de pensamento e de expressão, mas também
assume um caráter despótico, violento e elitista, né? E esse mesmo jogo contraditório se projeta no extrato ideológico das crônicas do Menotti, tá? Então, aqui, gente, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de estômago, tá? Porque a gente vai ler algumas declarações do Menotti que são bastante problemáticas, né? Ana, só antes de você começar, desculpa. 5 Diga. minutinhos, na verdade já Tá. passou, mas eu vou te dar 5 minutinhos. Me dê. Ora, ao mesmo tempo que o Menotti defende o progresso, a liberdade, é explícita e recorrente também a defesa de ideias retrógradas e repugnantes. Não tem outra palavra, né? São ideias sustentadas pela causa fascista, discriminação social, elitismo, racismo, machismo, misoginia, ufanismo, totalitarismo, né? Então, a gente tem aqui, tem o pavor das mulheres que escrevem, rimam o choro monótono dos fedelhos que criam. A mulher tem uma função na vida nobre, a maternidade. Ora, aí a gente vai ter aqui abaixo uma amostra do seu elitismo, da sua discriminação social. O senso das multidões é medíocre. O verdadeiro senso crítico refugia-se numa aristocracia de eleitos. E temos aqui a amostra da sua simpatia ampla e restrita pelo fascismo, né? Mussolini, detentor de todas as virtudes atávicas da metálica estirpe latina, recompôs a sua grande pátria. É duro, né, gente? Pesquisador ter que ler isso, né? Ora, agora então é que a coisa pega, né? Opa! O Menotti... E na época, gente, é triste, mas os jornais dessa época, o racismo era muito recorrente. Era letra corrente, você lê coisas horríveis, higienistas, sabe? Preconceituosas. E o Menotti não fugiu à regra, né? Nunca acreditei na real existência dos índios. Para o Menotti, em 1920, os índios só existiam nos livros de história. Os índios são inferioridade étnica, gente de tez acapetada, nariz chato e higiene discutível. Essa terceira eu não consigo nem ler, sabe? Então, olha lá, minha aristocrática compreensão de vida sofreu com disparates em língua de negro. Gente, é uma coisa assim inacreditável, né? Realmente, por isso que acho que quando ontem o Guilherme leu o depoimento dos nossos representantes indígenas, né? Me tocou tão fundo, porque eu lidei anos lendo isso daqui. E é difícil você ter um crivo crítico e poder analisar com um pouquinho de isenção, né? Para o Menotti, não existia a arte nativa, não existia a cultura nativa. A nossa arte, a arte brasileira, era aquela que chegaram com os navios dos imigrantes, né, do continente europeu. Ora, não tem como dissociar o estilo do escritor, a figura do seu escritor, da sua posição socio-ideológica. E quando os modernistas se distanciaram, né, um novo grupo se formou. Menotti se aproximou de Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Guilherme de Almeida, né, e eles fundaram o Grupo ANTA. O nome é bem sugestivo. E esses 4 integrantes e outros, né, organizaram ou desorganizaram, pode-se dizer, essas ideias discriminativas e repugnantes no Manifesto Verde-Amarelo, né? Na contramão da cultura pau-brasil, o Grupo ANTA considerava o pau-brasil, para o Grupo ANTA,
era fruto de um nacionalismo afrancesado, né? Enquanto eles eram ufanistas, tremendamente ufanistas. E o caminho de Menotti Del Pica é arrimado por um rijo tecido ideológico em que se misturam ufanismo, elitismo e racismo como são fio-condutores, né? E desde a recepção do futurismo, a Semana de Arte Moderna, até o verde-amarelismo, aqui eu tenho alguns trechos do Manifesto Verde e Amarelo, que esse grupo ANTA lançou, escreveu em 1926, mas lançou só em maio de 29, né? Essas ideias foram sendo depuradas pelo autor, projetados no contexto histórico, numa tentativa de cravar uma leitura místico-filosófica da formação do povo brasileiro e do construto moderno de nação. Né? Então, ele diz algo, ele coloca dois campos aqui, os tupis como os povos originários que aceitaram o colonizador, e o tapuia como o conjunto de povos que resistiu. Ora, segundo ele, aquele que resistiu foi morto. Aquele que não resistiu foi morto também. Mas ele enxerga como se tivesse entregado a sua vida para se diluir nesse novo brasileiro de uma maneira subjetiva, vivendo subjetivamente. O tupi socializou-se sem temor da morte e ficou eternizado no sangue da nossa raça, ou seja, a única maneira de existir indígena é no sangue. E ainda ele tem a cara de pau de afirmar: não há entre nós preconceitos de raça. Então, eu deixo essa batata quente para todos nós. É isso, gente. Ana, muito obrigada pela sua apresentação. Agora eu entendo que ontem, ao final da apresentação da Marta e do Guilherme, a Ana me escreveu emocionadíssima, né? Falando. Eu estava mesmo. Comentando da fala dos dois. Agora eu entendo perfeitamente. E eu fiquei pensando aqui, antes de abrir para as perguntas, só queria fazer um comentário assim. Porque ele tem uma relação assim de idas e vindas, né? Com o modernismo. Então, me soou um pouco, não sei se você vai concordar comigo, mas esses lapsos também são um pouco oportunista, não? Nossa, você falou tudo, Fê, porque a gente tem que pensar assim, o Menotti Del Pica, ele era um situacionista, tá? Ele era, assim, aquilo que a gente chama de vira-casaca. Ele sempre estava no governo, ele sempre estava ao lado do governo, fosse quem fosse, né? Então, e a gente não pode esquecer que o Menotti Del Pica, ele teve uma carreira de 20 anos na política. Ele foi deputado durante 20 anos. Então, muito, mas e ele, na autobiografia dele, ele se coloca como o centro do centro. Ele seria o centro do centro. Ora, acho que muito do nosso atual centrão tem a ver com Menotti. A gente não pode esquecer todos os discursos arquivados, sabe, são lastros e são repertórios e arcabouços que sobrevivem nesse meio, né? Então, e o Menotti escrevia muito bem, era um reacionário horroroso, mas escrevia bem, né? E para quem não... Eu também concordo com o Mário de Andrade, verborrágico, não tem nada a ver, mas é um texto compreensível e bem escrito, né? Então, tudo isso está fundamentando muito da nossa história atual, muito da nossa história política, né? Então, quando a gente vê um governo como o nosso atualmente, a gente pensa, puxa, do nada apareceu isso?
Gente, isso daí já está matriculado, escrito e registrado há muito tempo. Já está pavimentado há muito tempo, né? A Marta fez uma... Primeiro ela mandou um uau aqui pela sua apresentação, e aí ela está perguntando se ele fez obrigada. comentário, se ele fez algum comentário sobre Macunaíma. Fez. Aí já não tem muito a ver com a parte que eu pesquisei, porque eu pesquisei justamente esse momento heróico do modernismo, mas eu também li alguma coisa dele depois, precisa ter muita paciência para ler o Menotti, né? Mas eu li alguma coisa depois. Mas o Menotti, ele sempre elogiou as obras modernistas, né? Quando ele rompe com o grupo do Pau-Brasil, ele rompe, mas ele não rompe muito, ele fica na dele, ele vai trabalhando as coisas dele. Eu não sei te dizer exatamente o que ele escreveu sobre Macunaíma, mas ele considerava uma obra forte, interessante e tal. Tinha lá suas críticas, mas ele não fazia diretamente. Né? É o jogo de quem se coloca sempre em cima do muro. Né? Exatamente. A Elza, ela faz uma pergunta aqui também. Como se diz oficialista crônico? Eu não entendi muito bem, Elza. Você quer? Crônica oficial? Não, pergunto porque você falou que ele esteve no governo, em diferentes governos durante 20 anos, então falou uma coisa que eu não entendi. Falou uma palavra que não entendi, como era que se falava, só isso. Como era que se falava de uma pessoa que está sempre com... Situacionista. Isso. Obrigada. Viu, Elza? Foi até mais de 20 anos, porque durante 20 anos ele foi deputado. Antes, quando ele era jornalista, vamos dizer assim, redator, né? Ele despachava diariamente no gabinete do governador do estado, diariamente. Então, ele que fazia os discursos, ele que coordenava todo o mentorado, né, do governo situacional. Isso. Obrigada. O Guilherme quer fazer uma pergunta. Guilherme, fique à vontade, se você quiser abrir o microfone. Alguém perguntou se as crônicas eram semanais, eram diárias. Foi a Marta. E aí? Paula, diga. Nossa, muito instigante mesmo, né? E pensando nas falas dos 2 dias anteriores de Atua, acho que fecha, assim, esse coro de contrários mesmo que foi ali aquele Isso, momento. Bem lembrado. Mas eu queria te perguntar especificamente, na verdade eu tenho 2 perguntas ligadas, assim, né? Que é sobre a figura do João Bananeri, esse grupo, né? Mário Oswaldi, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti, né? Tarsila, enfim, porque me parece, bom, a gente sabe, né, que ele sofreu uma espécie ele ficou isolado, né? Assim, ele não teve assim Você poderia comentar um pouquinho isso, porque me parece que tem a ver, inclusive, né, com questões que a gente veio colocando aqui, porque a questão da língua, né, esse ítalo-português, né, essa coisa que não fora do eixo, né? Quadra nessa figura justamente, né, da figura clássica do mestiço brasileiro, que é o Juca Mulato, né, vamos dizer assim, né? Tem um elemento urbano, cosmopolita, que aponta para algo indeterminado, né? Vamos dizer assim, mais macunaímico, talvez, né? Certo. De Mário de Andrade, né? Se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, eu adoraria te ouvir. Mas a outra pergunta que eu tinha é sobre a gravação que você passou para a gente do soneto do... Futuriste. Aquela voz é a dele mesmo, né? Não, aquela voz é do professor Elias Tomé Saliba, que professor da Universidade de São Paulo,
departamento de História, que estudou a imigração italiana em São Paulo. O foco da pesquisa dele ia por aí, né? Mas eu tenho uma gravação com a voz do João Bananeri. Depois eu posso até passar para a Fernanda e ela passa para você, tá? Super obrigado. Então, deixa eu ver se eu consigo responder a sua pergunta. O João Bananeri, na verdade, o Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, ele não tinha nada a ver, assim, ele não era um escritor, nem pretendia ser um escritor, vamos dizer. A coisa meio que aconteceu por acaso. Quem tinha a coluna macarrônica no Pirralho, como eu falei, era o Oswald. A personagem se chamava Annibale Scipione. Ele foi viajar para a Itália e calhou de chamar o Alexandre para assumir a coluna. O Alexandre assumiu, criou o João Bananeri e fez muito mais sucesso do que o Annibale Scipione, do Oswald de Andrade. Então, aí dizem, né, faz parte do anedotário modernista, né, dizem que o Oswald ficou uma fera, né? Como assim fez esse sucesso todo? As pessoas estavam esperando, né, o Pirralho para ler as cartas do Abaixo Pigues, né, do João Bananeri. Então, parece que o Oswald não envolveu o Alexandre na turma, né? O Alexandre, ele era engenheiro, tá? Então, ele realmente não participou, ele morreu muito moço, em 1933 ele faleceu, e ele noticiava a semana na coluna, né? Ele teve, depois que o Pirralho acabou, em 1917, ele escreveu em outros periódicos, né? Ele noticiava a semana sempre no tom satírico, né? E sempre com uma crítica ferina, assim, impecável e impagável. Eu estudei o João Bananeri no mestrado e eu me diverti muito, muito. Vale a pena, uma hora a gente tem que botar esse João Bananeri aí para ser mais conhecido, viu? E aí me repete a segunda pergunta, desculpa, Guilherme. Não, a segunda era sobre a voz mesmo, de quem leu o soneto. Ah, tá. Uhum. Depois você vai passar também, né, Ana? Eu vou cobrar de você do resto da semana os materiais para encaminhar para todo mundo, para colocar no canal. Antes da pergunta do Guilherme, antes dele pedir para fazer a pergunta, a Giovana e a Marina comentaram que foi muito forte ver e ouvir tudo isso. Aí a Marina complementa, né? Realmente muito forte. Eu queria fazer uma observação sobre isso, né? Porque o João César também falou que o modernismo ficou em banho-maria, e só nos anos 60 as universidades, ele voltou à tona pelo trabalho acadêmico e tal. E quando, em 2009, eu comecei a estudar o Menotti Del Picchia no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, e tive que romper bastantes barreiras, assim, para mostrar essa faceta do Menotti, né? Todos que sempre falam, ele não é muito estudado nem muito conhecido, mas há quem estude Menotti, né? Nunca ninguém tocou nesses pontos frágeis, né? Nunca ninguém trouxe isso à tona. E eu fiquei em crise, porque eu falei, como eu posso falar de um autor sem mostrar isso? Como eu posso ficar aqui pintando um autor de dourado se ele fala essas barbaridades horrorosas? Isso daqui tem que vir em primeiro lugar, né? Então, foi uma luta mesmo. E depois a Marta fez um outro comentário, ideologia mestiça, para ele os indígenas deveriam ser assimilados. Para ele, Marta, nem existiam, como eu te falei. Para ele,
estavam só nos desenhos, nos quadros dos retratistas dos anos 500, 600, e não existiam mais. É uma coisa, assim, abominável, sabe? E aí eu vou para a última pergunta, porque a gente já ultrapassou o nosso tempo. Mas Tá. a Elza pede para você falar um pouquinho sobre a relação do Menotti com o escritor fascista. Seria, no caso, o Gabriele D'Annunzio, será? Uhum. Então, Elza, Isso. na verdade, eles nunca se conheceram, né? Assim, eles nunca chegaram a ter uma relação, mas o Menotti Del Pica era simplesmente fascinado pelo Gabriele D'Annunzio, né? Ele narrava, o D'Annunzio, ele tem uma história também bastante controversa, quando, na ocasião da guerra, ele assumiu um cargo militar, né? Ele voava, jogava bombas, e o Menotti noticiava isso como se fosse assim a glória das glórias, né? Ele comparava o D'Annunzio ao super-homem nietzschiano, né? Era uma idolatria assim, daquelas obsessões mesmo. E ele não escondia isso. Muito pelo contrário, ele declarava. Muito obrigada. Gente, a Ana escreveu um artigo, o Memorial da América Latina lançou uma revista, né, celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna, e a Ana escreveu um artigo. Qual o título, Ana? Agora eu perdi aqui a página. Achei. Você sabe o que eu esqueci? Porque eu dei um título e eles mudaram. Eu não lembro o título que eles puseram. Não, perdi de novo, tá mais em cima, peraí. Aqui. A primeira bandeira futurista, a vanguarda e verde amarelinho. A vanguardia, a vanguardia. A vanguardia, desculpa, perdão. Porque o Menotti, ele importava macarronicamente as expressões italianas, né? Isso tem um pouquinho de prepotência, né? Então, assim, aquela coisa de botar o toque europeu no texto, sabe? E a gente que se vire para ler, né, da maneira que ele esperava que a gente lesse. Sim, com certeza. Pois eu vou passar para vocês, tá? Vou linkar tudo. Eu gostaria de agradecer, fazer, na verdade, 3 agradecimentos aqui. Em primeiro lugar, a cátedra e o setor educacional da Embaixada, pela oportunidade de organizar esse evento, por terem aberto esse espaço. Aos nossos palestrantes, os 3 dias foram maravilhosos, por falas assim muito corajosas, por terem ajudado a dar novas perspectivas, novas leituras. Eu falo que agora é um novo olhar, e um novo olhar muito mais aberto. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram, e a todos os nossos inscritos, pelo tempo. Vocês participaram, todo mundo participou dos 3 dias, vocês ficaram até o final, vocês perguntaram. Então, obrigada por terem tirado. Eu ia falar tempinho, mas na verdade foi muito tempo que vocês investiram aqui com a gente. Então, eu estou muito feliz, estou muito emocionada, só tenho a agradecer a todos vocês. E eu vou pedir a Ana, hoje a Ana mesma é que vai fechar, que eu sempre falo que o convidado vai fechar e eu falo de novo. Então, hoje é a Ana que vai fechar. Eu só queria aproveitar e antes fazer um convite. Nós temos vários eventos programados para esse primeiro semestre. Em abril tem a 2ª edição do Bate-Papo Linguístico, aí é para quem mais voltado para a área de linguística, mas quem é da literatura também está super convidado. E então, para vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais, e lá eu vou postar tudo sobre inscrição, sobre datas, programação, estão todos convidados, tá? Espero continuar com vocês. E agora sim, muito obrigada. Ana, a palavra final é sua. Fer, eu queria agradecer para você especialmente o convite,
e faço questão de ressaltar que você teve uma sensibilidade muito, muito fina, sabe, montou um painel, assim, acho que quem acompanhou os 3 dias ficou até com vontade demais, né? Você conseguiu montar um painel temático que foi complementar, as ideias se fundiram, e principalmente foram lançados questionamentos, né? E acho que é isso que é importante. Se a Semana de Arte Moderna foi um marco de ruptura, né, que esses 100 anos sejam também, né, para romper com o que está estabelecido e para que a gente possa questionar, fazer abrir novos caminhos e novas leituras da realidade. Acho que é muito importante. Tá? Então, eu agradeço a você, ao apoio do Jorge também e a todos que assistiram, viu? Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Oi.